Esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui, irmãos, nós vimos nesse capítulo 4 histórias que Jesus contou. Ele contou a primeira história da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou 99 lá no aprisco e foi atrás daquela ovelha, e quando encontrou, ele celebrou. Depois ele conta a parábola da moeda perdida. Uma mulher tinha 10 moedas, perdeu uma dentro de casa, revirou a casa até encontrar essa moeda, e quando encontrou essa moeda, ela celebrou com as suas amigas. Depois então ele fala de um filho perdido. Um homem tinha 2 filhos, e então um vai embora para longe, esse filho volta e ele celebra. E hoje a 4ª parábola que Jesus contou é do filho que não se perdeu fora de casa, mas estava perdido dentro de casa. O filho mais velho, ele representa aqui os fariseus que falavam com Jesus. Quando você começa o capítulo 15, os fariseus estavam discutindo e questionando, dizendo no verso 2, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus começa a contar histórias para mostrar para esses homens como era o coração de Deus, para mostrar para esses fariseus, para esses religiosos, como era o coração do Pai. Então ele começa pela ovelha perdida, depois ele fala da dracma perdida, depois ele os provoca falando desse filho que pega o dinheiro do pai e gasta tudo de forma dissoluta e acaba lá na sarjeta e volta para casa. E agora ele fala diretamente do filho que representa os fariseus, que é o filho mais velho, que nunca saiu de casa, que nunca gastou dinheiro com bebida, que nunca jogou, que nunca gastou, mas ele estava ali trabalhando fielmente. Ele estava falando, esse texto fala de um filho fiel ao trabalho, fiel ao seu pai. Mas esse filho tinha um coração cheio de amargura. Muitas vezes nós somos assim trabalhadores, estamos assim cheios de tarefas para fazer, fazemos, somos obedientes, trabalhamos direitinho, somos fiéis, mas o nosso coração está cheio de rancor, cheio de ira. Às vezes demora em tornar, né? Demora, leva tempo. Mas aqui no caso, quando o filho mais novo voltou e o mais velho ouviu essa festa, e ele chegou lá e os empregados disseram assim: o seu pai matou o novilho gordo. Eu fui ver se as outras versões traziam isso. É o novilho. Esse novilho era um só mesmo, e ele ficava separado para uma ocasião especial. Era um novilho que ficava ali cevadinho, talvez estivesse reservado para o casamento do filho mais velho. E quando ele ouve a dança, ele ouve a música e recebe a informação que o bezerro, que estava guardado, que estava cevado para a sua festa, estava lá na brasa, lá, para o churrasco, para a volta do filho mais novo, o texto diz que ele encheu-se de ira. E encher aqui não é que ele ficou com raiva na hora, é que o coração dele estava assim o tempo todo. Veja que ele era uma pessoa fiel e trabalhadora e obediente, mas o coração dele era cheio de coisas e sentimentos ruins. Como diz aquele ditado que a gente sempre cita aqui, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isso aí é até para fonoaudiólogo, né? Fazer um treinamento, né? Então, aquela imagem linda por fora, aquele filho comportado, aquele filho que honrava seu pai, mas no momento em que ele precisa liberar, quando ele precisa demonstrar o seu coração, o que ele tem para dar é um coração cheio de ira, cheio de rancor. E ele disse para o pai dele: eu sempre te servi aqui como um escravo, eu sempre estive aqui como um empregado,
você nunca me deu nada. E muitas pessoas estão na casa de Deus, muitas pessoas estão na obra do Senhor, muitas pessoas estão servindo ao Senhor, dizendo assim: eu sirvo como um empregado, eu estou aqui como um escravo. Há pouquíssimo tempo atrás uma pessoa me disse isso: eu trabalho como um escravo nessa obra. Mas Deus não quer pessoas que trabalhem como escravas. Jesus não morreu para nos fazer escravos. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos filhos de Deus. E é isso que nessa história Jesus tenta mostrar para os fariseus, que eles não estavam fazendo errado, sendo zelosos com a lei. Eles não estavam errados, sendo zelosos com a obra que eles tinham nas mãos de ensinar a lei para o povo. Mas eles precisavam que o coração deles fosse tratado, porque Deus recebe todo tipo de pessoa, e Jesus recebia e comia com pecadores e cobradores de impostos. Deus não faz acepção de pessoas, então Ele queria que o coração daqueles homens fosse tratado, irmãos. E Ele quer que o nosso coração seja tratado, porque não adianta a gente estar todo lindão por fora, mas por dentro a gente está tomado de ira, de amargura, de raiva. Como eu disse, esse negócio não sai assim toda hora. Tem gente que é muito azeda mesmo, né? Mal-humorada. Mas a ira, ela não fica saindo assim o tempo todo. Mas num determinado momento vai chegar naquele limite em que você vai precisar de expor o que está dentro de você. Não vai ficar escondido. E aqui, quando esse jovem ouviu aquela história, ouviu que o novilho gordo já estava lá no churrasco, que o irmão dele que tinha gasto, e ele não gastou o dinheiro dele, e nem gastou o dinheiro do pai dele, ele gastou o dinheiro que cabia a ele como herança, embora o pai não tivesse morrido ainda. Ele errou, ele gastou aquele dinheiro todo de qualquer maneira, ele foi humilhado, ele voltou para casa um homem fracassado, aos farrapos. Mas ele volta arrependido. E quando o pai o recebe de coração aberto. E aí o filho mais velho, ao invés de se alegrar, o filho mais velho fica com raiva. Os religiosos são assim. Os religiosos se preocupam muito mais com as coisas do que com as pessoas. Quando Jesus curou aquele paralítico que estava há 38 anos no poço, João capítulo 5, ele falou: levanta, toma teu leito e anda. Aí o homem pegou a cama e foi andando. Todo mundo sabia quem era ele. Aí quando ele encontrou os religiosos, eles não falaram assim: glória a Deus, você está curado. Eles falaram assim: quem te mandou carregar uma cama no sábado? Porque para os religiosos, as coisas, os rituais, os momentos, o jeito, tudo é muito importante, chega a ser mais importante do que as pessoas. Aquele homem tinha sido curado, aquele filho tinha voltado, mas ele não consegue se alegrar de jeito nenhum, porque o coração está contaminado pelo pecado, o coração está cheio de amargura, e Deus precisa entrar na sua e na minha vida para limpar. Amém? Ezequiel fala que Deus vai fazer um transplante de coração. Eu vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne, um coração que sente, um coração que sofre. Às vezes nós ouvimos testemunhos, né, de gente, por exemplo, gente que está na cadeia, um famosão aí fez até teologia agora, tem uma barra, como é que é o Beiramar, né? Beiramar virou teólogo, Fernandinho Beiramar, ele se formou em teologia, ele se converteu na prisão. E aí alguém pensa assim: mas ele fez tanta coisa, ele matou tanta gente, ele prejudicou tantas famílias, e agora ele vai estar no céu, ele vai falar para as pessoas. O nosso coração às vezes é assim. Imagine as pessoas que estavam ali vendo aquele espetáculo da cruz. Um dos ladrões estava debochando de Jesus, o outro estava dizendo: não faz isso. E Jesus falou: você vai estar comigo hoje você vai estar comigo no paraíso. Para um.
Ali ele viveu a vida que ele viveu, mas no último momento da vida dele, ele teve uma oportunidade, e ele agarrou essa oportunidade, e Deus não desperdiçou. Mas os religiosos, eles querem dizer que não é assim. A pessoa tem que ser discipulada, a pessoa tem que mudar, tem que demonstrar. Então ela tem que fazer um ciclo de treinamento. Não, Deus nos aceita como estamos e vai nos transformando, vai mudando a nossa vida, vai trabalhando o nosso caráter. Esse filho mais velho tinha no seu coração algo que precisava sair. E aqui ele desonra o pai 2 vezes. A primeira é não querer entrar na festa da família. Era algo público. Ele ia ficar lá fora e a família festejando. Primeira desonra. Ele não honrou o pai dele, porque ele não queria participar daquela festa. E a Bíblia diz, e a lei diz, que nós devemos honrar nossos pais. Segunda desonra é que ele nem se refere ao pai dele como pai. Ele diz, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Ele nem chama o pai de pai. Ele estava focado no que ele tinha feito o tempo todo. Ele fala, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Olha o relacionamento que ele tinha com o pai dele. E olha o relacionamento que muitos cristãos têm com Deus. Um relacionamento de escravidão. Um relacionamento de pobreza e não de riqueza. Um relacionamento de miséria. O pai disse, tudo que eu tenho é seu. Ele podia ter matado qualquer animal para comer com os amigos, mas ele esperava que alguém desse, ele esperava que o pai desse. Ele queria ali uma palavra, ele queria um elogio talvez, ele queria, toma esse bezerro, você trabalhou bem. Porque os religiosos, eles querem as manifestações públicas de honra. Vem aqui, fulano fiel, Deus abençoe, fez muita coisa. Jesus falou assim, esses já receberam a sua recompensa. Quando tocava lá uma trombeta, lá às 3 da tarde, saíam lá os religiosos, metiam a mão no bolso e procuravam alguém para dar uma esmola. Jesus falou, esses que fazem publicamente já receberam a sua recompensa, mas você deve fazer em secreto. E o pai que te vê em secreto te recompensará, porque o ego é o maior dos inimigos da nossa geração. O ego, ele sempre foi um inimigo do homem e da mulher. O ego, o homem desobedeceu a Deus. Eva, quando olhou a árvore, quando a serpente falou com ela, ela percebeu que aquilo realmente podia dar algo para ela. Ela podia ser igual a Deus. A serpente inflou o ego de Eva. E ela então come lá do fruto e dá também para Adão, e os dois então são expulsos dali. Esse jovem, esse irmão mais velho, ele estava com seu coração muito pior do que o do irmão mais novo. Ele precisava era ir para o chiqueiro. O chiqueiro que o irmão dele mais novo passou, quebrantou, ele voltou para casa no sapatinho. Ele voltou para casa, eu vou falar com meu pai, que eu pequei mesmo, que eu errei. Eu vou falar com meu pai que ele pode me tratar como um escravo. Eu quero ser tratado como um escravo. Mas o irmão mais velho já se vivia como um escravo. Então esse homem precisava ir lá para o chiqueiro para ser quebrantado e valorizar o que o pai dele tinha com ele, que era uma aliança de paternidade, que era um compromisso, que era um cuidado, que era um amor. E o religioso, ele não valoriza essas coisas, irmãos. Ele valoriza a roupa, ele valoriza o linguajar, ele valoriza a estrutura, mas ele não valoriza as pessoas. Uma vez eu estava lá no centro de missões, e a gente tinha escola, tinha um refeitório que era o domingo tinha culto. Aí teve o culto de envio dos primeiros alunos para o campo missionário, e era um culto que todo mundo foi muito bonito, né? E aí apareceu lá um morador de rua. E ele ficava levantando, e gritava, e levantava a mão, subia na cadeira. Aí pediram para eu sentar do lado dele. Eu fui. Fica quietinho, fica calmo. E ele, fica calmo, pastor lá pregando, e todo mundo olhava ali. Eu não conseguia controlar aquele homem. Aí na hora do apelo missionário, o nome desse homem é Edson. Na hora do apelo missionário, ele quer ir lá na frente.
Aí vai eu abraçado com ele. A única vez que eu tive a oportunidade de usar um terno lá foi aquela vez, ficou fedendo. Ele estava muito sujo. E aí um dos irmãos tentou impedir que ele fosse. Eu falei, peraí, rapaz, ele está respondendo um apelo, deixa ele aqui, um dos alunos da escola. Aí eu fui junto, eu falei, não, agora eu vou. Aí fui. Esse homem recebeu a Jesus. Esse homem sumiu durante um tempo ele desapareceu. Depois voltou lá com aquela sacola, né? Que todo andarilho tem uma sacola, você já viu? Ali dentro tem de tudo. Aí ele apareceu lá e falou, você disse que Jesus vai mudar a minha vida, e agora eu não tenho onde ficar. O lugar que eu morava lá, o cara me bateu, e agora eu não tenho onde ficar, e você falou que vai mudar a minha vida. Aí eu falei, meu Deus do céu, as vésperas de uma viagem, vamos organizar. E consegui deixar ele lá na escola, e ele ficou 1 dia, 2 dias, botei ele para trabalhar com a gente, cortei o cabelo. A cabeça dele era grande assim, depois que cortou o cabelo ficou pequenininho assim. Olha, estava feio o negócio. Ele comeu 12 pães e 4 pratos de sopa, cheio assim, estava com muita fome. Aí dei um banho nele, roupa nova, e foi cuidando dele, foi ajeitando. Aí teve um dia que ele me chamou lá, que ele não queria mais aquela sacola. Olha só que coisa interessante. Não queria mais. Eu falei assim, mas o que tem aí nessa sacola? Ele abriu. Tinha cigarro, tinha cachaça, tinha umas 3 mudas de roupa velha, tinha fósforo, tudo ali. Eu falei assim, você não é obrigado a desfazer de nada disso, você pode ficar, eu coloquei ele na casinha da piscina, mas se você jogar fora, você não vai ter dinheiro para comprar de novo isso aí que está aí. Ele, não quero mais isso não. Eu falei, então você vai queimar. Aí fomos lá no lixão que tinha no canto lá, botamos aquilo lá, joguei álcool em cima e ele botou fogo aqui. Esse homem foi transformado. Mas tinha gente que não queria que ele se aproximasse. E aí levei ele para uma casa de recuperação. No final das contas, irmãos, ele conseguiu contato com a família dele, que há muitos anos ele não via, entrou na igreja no aniversário de 15 anos da filha, foi batizado, e muito tempo atrás, quando eu tive notícia dele, ele estava morando numa igreja, trabalhando como zelador. Estava lá. Às vezes você não... Porque é difícil lidar assim. A pessoa está suja, a pessoa grita, mas não é o ambiente certo. Essa roupa, esse cheiro, é diferente. Ele fala palavrão, ele está fedendo demais, ele está atrapalhando o culto. Mas Jesus não está nem aí para o culto, ele não está nem aí para a roupa, ele não está nem aí para o palavrão, ele está aí para um coração quebrantado. E o irmão mais velho, ele não consegue lidar com esse tipo de coisa, a quebra do protocolo. Ele acha que tudo que é de bom é reservado para ele. Todo mundo, todo crente religioso, ele acha que Deus tem um novilho gordo só para ele. A cabeça dele está no novilho gordo. É uma promessa, é uma palavra, é um não sei o quê. E aí quando ele vê que outra pessoa recebeu esse tal novilho gordo que ele tanto sonha, espiritualmente falando, ele fica chateado. Mas não é isso. Deus tem coisas maravilhosas para todos os seus filhos. Ele trata todos com o mesmo amor e com a mesma bondade. Amém, meus irmãos? E aí o pai, no versículo 31, disse assim: disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. O pai compartilha com seus filhos todas as suas riquezas. Irmãos, através de Cristo, nós recebemos todas as bênçãos espirituais, já foram liberadas para nós através de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo falou. Não tem assim acepção de pessoas. Ele não vai dar para um e não vai dar para outro. Às vezes ele não dá porque vai ser ruim. Não é tudo que o filho pede que a mãe e o pai dá. Senão ele vai matar o filho dele. Toda vez que uma criança pede um doce, você der, você vai fazer o que com a criança? Toda vez que a criança quer comer uma coxinha lá, quando você vai sair, o que você vai fazer com ela? Então você priva porque ama, e muitas vezes Deus nos priva de coisas por amor, mas Ele não vai nos negar bem algum. A Bíblia diz isso, porque as bênçãos dele já estão liberadas sobre nós. Tudo que for bom, Ele vai nos dar. E aí ele diz assim: mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido
e foi achado. Então, esses últimos versículos revelam o coração de Deus para com aqueles pecadores que eram indignos naquela sociedade. Revela o coração de Deus para com aqueles homens que ninguém queria. Ele revela o coração de Deus para com aqueles que estavam longe da presença e da graça do Senhor. Ele diz assim: nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Há uma alegria no coração de Deus quando aqueles que estavam distantes retornam. Deus está sempre com seu coração aberto para o nosso retorno. E Ele queria também que esse filho mais velho voltasse o coração para Ele. Porque o texto diz que ele saiu e insistiu. Ele falou: não fique de fora. Não fique de fora. Participe da festa. Celebre conosco, se alegre. Tudo que eu tenho é seu, meu filho. Então, Deus não quer que o pecador mais miserável que você conhece fique de fora, mas Ele também não quer que aquele religioso do coração duro fique de fora. Agora, como manter um coração limpo? É confessando, é perdoando. Não dá para guardar. Hoje de manhã eu contei para os irmãos lá em Boacica. Um dia eu fui numa casa fazer uma visita, e quando a pessoa viu que eu estava chegando, saiu assim com sacos de lixo, fedido, de dentro de casa, uma kitnet, 3 sacos de lixo. Aí todo mundo fica espantado, né? Como a pessoa vive com isso? Agora, a gente fica assustado da pessoa ter lixo dentro de casa, numa kitnet, né? É horrível. Como ela consegue viver com aquilo ali? Mas não nos espanta alguém que guarda rancor por 10, 20, por 50 anos de alguém, por alguém que vive amargurado e não quer perdoar de jeito nenhum, por alguém que fica o tempo todo querendo que aquele que fez o mal sofra algum dano para se sentir aliviado. E aí quanta gente tem câncer, quantas mulheres que têm câncer de mama, e fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, muitas dessas mulheres sofreram algum tipo de abuso, de violência. Quantos homens vão indo até chegar ali ao suicídio, até chegar à fuga, a algum lugar, porque não abrem o coração e não confessam, não tiram, porque essas coisas são como lixo dentro de nós. Uma hora vai sair por algum lugar. E onde vai sair? A melhor maneira é tirar e apresentar para Deus e perdoar. Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer limpar o nosso coração. Deus não quer que nós sejamos esse poço de amargura como era o filho mais velho. Porque Ele não quer que você lide com ele como se você fosse um escravo. Ele quer que você tenha alegria para fazer as coisas. Sabe, eu já caí às vezes na tentação de pensar assim também. Olha, só eu que faço isso. Olha, eu estou fazendo aquilo outro. O fulano nem faz isso. Mas eu não caio mais nessa, porque tudo que nós fazemos para Deus é um privilégio, é uma participação maravilhosa. Você pode estar sozinho, que você não se sente sozinho, porque a presença dEle está. E a alegria do coração de Deus alegra o nosso coração. Nós não podemos deixar que esse sentimento egoísta de dizer, tem que ser assim. Olha, só eu que faço, todo domingo ou toda segunda. Olha, eu sirvo sopa toda semana e ninguém vai lá, ninguém faz nada. Irmãos, eu já ouvi isso muitas vezes. Olha, só eu estou fazendo isso. Olha, eu que estou fazendo aquilo. Olha, eu faço como um escravo. Pode parar de fazer e mudar o coração, porque Deus não quer escravos, Deus quer filhos. Jesus falou, eu não chamo vocês de escravos, mas eu chamo de amigos. Ele não morreu para que nós fôssemos servos, mas Ele morreu para que nós fôssemos filhos de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que todos nós que estamos aqui, Senhor, possamos ter os nossos corações limpos, e não cheios de amargura como desse filho mais velho aqui, dessa história que Jesus contou. Que nós possamos ser livres, ó Deus, e te servir
com alegria no nosso coração, com prazer na sua presença, em nome de Jesus. Com alegria de sermos filhos do Senhor, com alegria, ó Deus, de sermos participantes da tua glória, com a alegria, Senhor, de quem se sente privilegiado de participar de uma obra tão maravilhosa que é a igreja do Senhor. Afasta de nós, ó Deus, tudo que nos faz nos sentir escravos. Afasta de nós, ó Deus, tudo que nos faz nos sentir, Senhor, empregados, mas traz para perto de nós o sentimento terno de um filho que está nos braços do Pai, que foi conquistado por um amor inexplicável na cruz do Calvário. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos olhar, ó Deus, para aqueles filhos mais jovens, aqueles que estão vivendo dissolutamente, ou que estão retornando aos frangalhos, como pessoas dignas de misericórdia, e que possamos nos alegrar com a volta e com o retorno deles, em nome de Jesus, porque esse, Senhor, esse é o seu coração, um coração amoroso, aberto, pronto a perdoar. A tua palavra diz que um amor cobre uma multidão de pecados. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama e o seu amor cobriu em nós uma multidão de pecados. Muito obrigado, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor porque Ele te fez filho de Deus em Jesus. Pode pedir a Ele que limpe o seu coração para que você não fique mais aí como esse sentimento do filho mais velho que diz: olha, eu sou um escravo, eu trabalho, eu sou fiel, eu sou obediente. Mas que você possa dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Obrigado porque em Cristo eu fui feito seu filho. Obrigado porque o Senhor me ama e o Senhor cuida de mim. Senhor, eu quero me alegrar quando aqueles combalidos filhos que se perderam para longe de casa retornem para casa. Eu quero me alegrar com o Senhor, porque esse é o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos passar o momento da ceia do Senhor. Vou pedir a Vivian para fazer a distribuição dos elementos. Esse é o símbolo maior da nossa comunhão com Deus. Esse é o símbolo maior da nossa comunhão, porque simboliza o que Cristo fez na cruz. 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode participar desse momento da ceia do Senhor. Enquanto louvamos ao Senhor, a Vivian vai distribuir os elementos e você vai examinar o seu coração. Nós lemos aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois beba participe da ceia. Não é para não participar, mas é para participar. Sonde o seu coração enquanto adoramos ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um
caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, nós somos absolvidos dos nossos pecados. Quando recebemos como Senhor e Salvador, nós somos absolvidos de todos os nossos pecados. Nós lemos em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Diz assim, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus. Amém? Deus nos ama. E Ele demonstrou na cruz do Calvário, quando o seu corpo foi partido por nós, Ele demonstrou o seu imenso amor por nós. Ninguém daria nada por nós, mas Ele deu seu próprio Filho. E o pão ali partido representa o corpo de Cristo partido por nós. Representa o maior ato de amor que alguém poderia fazer no mundo. Então, vamos comer do pão. Depois de ter comido o pão, Ele tomou o cálice e Ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Irmãos, o compromisso que Deus firmou na cruz não é algo que pode ser cancelado. Deus não desiste de ninguém, mas não é porque Ele fica insistindo, eu não vou desistir, não, é porque Ele fez uma aliança. E essa aliança foi feita no sangue de Jesus, morto ali na cruz. Então está aqui nas nossas mãos, neste cálice, o símbolo de um compromisso que Deus fez com Ele e por Ele, por amor a nós, de dar a vida do seu próprio Filho. E aqui nós vamos tomar todos desse cálice em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças. Senhor, nós te damos graças por essa aliança que não depende de nós, não depende da nossa roupa, não depende do nosso linguajar, não depende da nossa nacionalidade, não depende, Senhor, de nada. Depende apenas daquilo que Cristo fez na cruz por nós, e o seu sangue foi derramado ali, e nós te damos graças, ó Deus, te agradecemos, porque pela morte de Jesus na cruz, nós fomos libertos, e hoje podemos celebrar até a vinda do Senhor. Você pode levantar o seu cálice vazio e dar graças ao Senhor pela morte dele na cruz, por essa aliança. Dê graças a Ele, agradeça a Ele, porque nada é mais importante do que essa aliança que Cristo fez na cruz. Aleluia. Adore ao Senhor, eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Te
Te dê uma semana assim de vitória. Você que nos assiste também pelo Facebook, Deus abençoe a sua vida. E não deixe nada nesse mundo roubar o sentimento de que você é filho e filha amado do Senhor. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana vitoriosa, guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vá na paz, Deus abençoe.